Olá! Sabemos que a doutrina espírita é apoiada no tripé filosofia, ciência e religião. E a obra que representa a parte, vamos dizer, moral e ética é o Evangelho segundo o Espiritismo. A obra foi publicada por Allan Kardec em 1864. E vale lembrar que Kardec não retirou nem acrescentou partes do Evangelho de Jesus. A codificação orientada pelos espíritos superiores busca explicar os ensinamentos de Jesus de maneira clara e objetiva, sem mistérios, para que todos possam entender. Tem ainda o propósito de esclarecer pontos do Evangelho que foram mal compreendidos ou esquecidos ao longo dos anos. As orientações dos espíritos superiores são sempre apoiadas em uma fé raciocinada, na justiça e na caridade. A lição de hoje: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O estudo tem como itens dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo e mediunidade gratuita. Faz parte do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicia assim: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Está em São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, disse Jesus aos seus discípulos por esse preceito. O mestre orienta não receber por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os maus espíritos, não é isso? Procurar orientar as pessoas, tudo que está ligado à parte dos apóstolos, no caso, e eles tinham essa facilidade. E esse dom de curar, por exemplo, eles foram dados gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes disse para dele não fazerem um tráfico, um objeto de especulação, nem um meio de vida, ou seja, isso não pode ser considerado como uma profissão, tá bem? Todos os discípulos de Jesus tinham as suas profissões, então não poderiam fazer desse dom de cura uma profissão, tá? Para receber por esse trabalho, já que eles receberam isso gratuitamente, não é? É natural um profissional de determinada área que estudou, investiu tempo e dinheiro para ser um profissional, né? E cobre pelo trabalho. Agora, se nasceu com a habilidade de curar, por exemplo, impondo as mãos, não há justificativa para cobrar por esse atendimento. Preces pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Esse ensinamento está em São Lucas, São Marcos e São Mateus. A prece, meus irmãos, é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela prece que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. E Deus, sabemos que não necessita de intermediário. Qualquer um pode pedir diretamente a Deus. Muitas vezes a pessoa quer dirigir a prece a Jesus, a um espírito protetor, ou de repente ele gosta de algum santo. Todos são espíritos superiores que ele pode dirigir as suas preces diretamente, não é? A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. E a justiça de Deus, nós sabemos, é como o sol, que está para todos, para o pobre, para o rico, para os justos e para os injustos, né? Se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as graças do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê
o mais frequentemente dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Então, veja bem, sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que faz a prece. Qual, qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele? Fica muito impessoal, a coisa tem que ser realmente da pessoa. O seu sentimento pessoal, a sua vontade de desejo, é isso, de receber uma graça, né, um atendimento. Então não existe negociação na prece. Então ela é muito pessoal, é do íntimo daquele que faz o pedido. Pode ser atendido ou não, depende da situação, da necessidade, do merecimento daquele que faz o pedido. Nós que somos pais encarnados, nem sempre atendemos os pedidos dos filhos, não é? Será que Deus, sabedoria máxima e amor supremo, não será justo com nossos pedidos? Então é interessante a gente pensar sobre isso, tá bem? Às vezes nós pedimos alguma coisa e não somos atendidos, achamos que realmente não, eu não recebi a graça, nada disso, de repente não poderia ser atendido, que seria melhor para você. A gente não sabe o que é melhor para a gente pede às vezes uma facilidade, na realidade precisamos ter uma dificuldade para poder exercitar nossa capacidade e sair muito mais fortalecido daquele problema que nós resolvemos, tá bem? Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Essa passagem demonstra o compromisso de Jesus com a valorização do espírito. O templo, considerado como um lugar de conexão com o nosso Pai Criador, havia se transformado em um espaço de comércio e interesses materiais. Realmente, se nós vamos numa igreja, tá, ou num templo evangélico, isso, num centro espírita, é um momento de você ficar ali meditando, fazendo uma prece. Você está cuidando do seu espírito. Você não vai ali realmente naquele ambiente comercializar. Não é isso? No caso que acontecia, né? Nós vamos ver, né, os animais, etc., para serem sacrificados. Então, o ato de Jesus de expulsar os comerciantes simboliza a necessidade de retirar aquilo que é materialista e egoísta para valorizar os princípios elevados e espirituais da vida. Esse que era o objetivo de Jesus nesse seu ato. E continuamos. Para o Espiritismo, essa cena não deve ser interpretada como um ato de violência, mas como uma firmeza de Jesus ao ensinar que o verdadeiro culto a Deus exige pureza de intenções e desprendimento dos bens terrenos. Assim, é um apelo à renovação interior, à busca pelo equilíbrio entre o material e o espiritual, essencial para a evolução moral do ser humano. Necessitamos dos bens materiais, sabemos disso, para a nossa subsistência. Estamos ocupando um corpo físico. Precisamos da alimentação, precisamos de uma vestimenta, um lugar para morar, tá? Mas é um meio que utilizamos para a nossa vida em um mundo material e não um fim. Nós somos usufrutuários dos bens materiais. Contudo, são os bens espirituais que devemos dar prioridade em nossa vida. E continua São Marcos e São Mateus. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizeste dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Então, realmente, a população que estava ali ficou admirada com o ato de Jesus. Né? Perceberam que realmente aquilo estava errado, eles não precisavam ficar ali, né, fazendo tudo que os dirigentes daquele templo faziam. Né? O templo de Jerusalém, à época de Jesus, esses dirigentes, sobretudo os sacerdotes e outros líderes religiosos, estavam envolvidos na venda de animais destinados ao sacrifício. Esse comércio era uma prática comum.
e por vezes alvo de críticas devido à exploração financeira que se fazia em nome de uma religiosidade. As pessoas que estavam ali, iam ali, por necessidade, não é isso? Necessidades, e muitas vezes precisavam pagar para serem atendidas às graças do Pai. No sistema religioso judaico, naquela época, o sacrifício de animais constituía um elemento essencial no culto para expiação de pecados e também um oferecimento de oferendas. Como muitos fiéis vinham de lugares distantes, era difícil trazer animais próprios para o sacrifício, né? Dependendo do tipo do animal. Assim, no pátio externo do templo, eram vendidos bois, ovelhas, pombos e outros animais considerados aí, entre aspas, puros para o sacrifício. Normalmente, essa pureza, né, eu coloco entre aspas, eram aprovadas, essa pureza era aprovada pelos sacerdotes. Paralelamente, os cambistas trocavam moedas estrangeiras pela moeda local exigida para as taxas do templo. Repara que mais uma vez eles ganhavam com isso. O problema estava no uso desenfreado desse sistema para exploração comercial. Muitas vezes os animais eram vendidos a preços inflacionados e os marginais ganhos econômicos alimentavam os interesses de sacerdotes e dirigentes do templo. Além disso, meus irmãos, há indícios históricos que a carne dos animais sacrificados poderia ser posteriormente vendida, prosseguindo no ciclo de lucros. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem entrada no reino do céu. E vemos agora o outro item, mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque eu não pude pagar por esse trabalho, por essa prece, por essa oração, por essa mediunidade no caso, né? Eu não posso aqui pagar, então não tenho condições de ser atendido. Não tive a consolação de receber os encorajamentos, os testemunhos de afeições daqueles por quem choro, porque sou pobre. Então eu venho aqui, né, nessa casa, desejando de repente receber um contato do ente querido já desencarnado, mas eu não posso porque eu não tenho como pagar, né, para receber essa graça. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda a parte. Fazer da mediunidade um negócio é desviá-la da sua finalidade principal. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse, a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Meus irmãos, não seria também uma profanação evocar por dinheiro seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida. Pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Se você faz um trabalho profissional de alguma... Vou dar um exemplo, né? Se você chega lá numa casa, precisa de um trabalho de eletricista, você vai lá, tem um problema na parte elétrica, você faz aquele trabalho, né? A pessoa testou, acendeu a luz, sim, quer dizer, aquilo que eu paguei, eu recebi, que foi aquele serviço prestado por um profissional. Agora, trabalho com os espíritos não é uma coisa garantida, você pode até tentar, mas de repente, como dizia Chico, né? O telefone só toca de lá para cá. Não posso garantir que eu vou receber um comunicado, mesmo você pagando, eu não tenho garantia de receber um comunicado do espírito, né? Outra coisa, meus irmãos, quando você começa a fazer isso, começa a cobrar, você faz uma pergunta, os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores
muito pouco escrupulosos, estão sempre prontos para responder qualquer questão, qualquer dúvida, né? Ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Eles são, muitas vezes, são espíritos irresponsáveis, não necessariamente maus, mas são irresponsáveis. Eles não estão assim preocupados em mostrar, né, um trabalho verdadeiro, tá bem? Então, se o médium começa muitas vezes a desviar do seu trabalho, do seu caminho, né, que seria um caminho que deveria ter como médium um trabalho sério para atender aos necessitados, as pessoas que perderam os seus entes queridos, se ele começa a cobrar, ele vai ter, né, os espíritos que normalmente benfeitores começam a se afastar e vão dar lugar a esses espíritos levianos, tá certo? A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. E eu já soube de casos, por exemplo, que médios começaram muito bem. Realmente, ia lá, escrevia as cartas, começaram a atender normalmente, servia de consolo para uma mãe que o filho desencarnou, tá bem? E aí ele começou, né, a ser elogiado, começou a crescer, né, para se dizer assim, a vaidade, começou a atender determinadas pessoas em detrimento de outros. E aí o que acontece? Essa mediunidade, muitas vezes, né, os espíritos vão se afastando, e aí esse médium não recebia mais mensagem e começou a inventar as mensagens. Olha só, né? Como ele já não tinha mais esse recurso, ele criava da sua cabeça aquilo para atender as pessoas que pagavam, né? Então, meus irmãos, é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade muito grande, né? Essa ferramenta poderosa e bendita que é a mediunidade. Meus irmãos, outra coisa, não existe mediunidade sem os espíritos, né? Todo aquele que precisa de recursos para viver, procure outros meios e jamais a mediunidade. Lembrando ainda, o espiritismo não é profissão. O espírita tem seu ganha-pão em outro lugar, tá bem? E aí, para ilustrar o tema sobre mediunidade gratuita e lembrar que espiritismo não é profissão, vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso querido Chico Xavier. E essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, onde Chico Xavier trabalhou como funcionário público. Chico teve uma vida exemplar no que diz respeito à conciliação entre sua atividade como médium e suas responsabilidades profissionais como funcionário público. Foi escrevente datilógrafo no Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, e posteriormente em Uberaba, Minas Gerais. Sua dedicação a ambas as funções demonstra um elevado senso de disciplina, responsabilidade, compromisso com o dever. E Chico Xavier trabalhou por 30 anos, não é isso? E depois ele teve um problema sério, né, nos olhos, né, e foi aposentado, evidentemente, tá, por esse problema que ele tinha, tá bem? Mas e aí, ele pôde se dedicar muito mais, evidentemente, né, à doutrina espírita. Chico mantinha uma rotina rigorosa para equilibrar as atividades. Ele trabalhava durante o dia no cargo público e no período da noite dedicava-se ao trabalho mediúnico, psicografando mensagem, escrevendo livros e realizando sessões espíritas. Apesar do seu intenso trabalho mediúnico, Chico sempre foi um funcionário exemplar, cumprindo todas as suas tarefas administrativas com ética e eficiência. Ele jamais permitiu que as atividades espirituais interferissem em sua conduta como funcionário público. Tá certo? E muitas vezes, quer dizer, das duas maneiras, ele não permitiu que alguém chegasse lá no serviço dele, para ser atendido com o trabalho mediúnico, e nem também na casa espírita, alguém chegar lá para, né, tratar com ele alguma coisa administrativa, percebe? Então ele procurava sempre conciliar muito bem essas duas atividades. Chico atendia as pessoas, consolava os aflitos
Respondia às suas necessidades sempre fora do expediente de trabalho. Muitas vezes sacrificava horas de descanso para realizar a psicografia de livros e cartas como forma de auxílio espiritual. E sabemos que ele psicografou mais de 450 livros, uma obra muito extensa, não é? Durante toda a sua vida. E concluindo, meus irmãos, sobre o tema mediunidade gratuita, o Evangelho segundo o Espiritismo enfatiza a importância de não utilizar a mediunidade como um meio de obter vantagens financeiras ou materiais. Allan Kardec, com base nos ensinamentos dos espíritos superiores, explica que a mediunidade é um dom divino concedido para o bem da humanidade e que deve ser praticado de forma desinteressada, em conformidade com os valores morais e o amor ao próximo. Esse é o objetivo da mediunidade. Ao cobrar pela mediunidade, o médium compromete sua pureza e pode abrir espaço para influências espirituais inferiores, além de desvirtuar os objetivos elevados da prática mediúnica, que é esclarecer, consolar e instruir. A gratuidade reforça a autenticidade e a elevação moral da prática mediúnica, mantendo-a conforme os princípios de humildade, fraternidade e caridade ensinadas no Espiritismo. Então, meus irmãos, é isso. Grato pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Paz a todos.